naquele momento, naquela hora, queridos irmãos, eu vejo que a primeira característica na vida daquela mulher, a primeira característica de um cristão é, ele sabe que é renascido. A segunda característica de um verdadeiro cristão, uma nova vida se manifesta nesta pessoa. E nessa noite nós estamos falando sobre isso, né? 6 características de um verdadeiro cristão. A primeira é, ele sabe que é renascido. Ele glorifica a Deus por esse renascimento, por essa vida linda, maravilhosa que ele passa a ter em Cristo Jesus, irmãos. Sim, a segunda característica é o que, pastor Luiz Cláudio? Uma nova vida se manifesta nessa pessoa. Ela agora se torna uma nova pessoa, uma nova criatura. Foi o caso desta mulher, né? Mulher samaritana. A Bíblia diz que ela glorificou ao Senhor, ela exaltou ao Senhor, ela bendiz o nome do Senhor. Por quê? Porque a sua visão agora se tornou uma visão espiritual. A Bíblia diz que em terceiro lugar, ela deixou o seu cântaro de lado. Sim, cântaro abandonado é sinal de conversão e de que as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Ela deixou ali o cântaro, sim, deixou ali sua velha natureza. E olhando para a Bíblia, nós vemos outro também, que foi o Saulo de Tárcio. A Bíblia diz que ele se tornou um Paulo na história. Por quê, pastor? Porque ele se converteu. As pessoas reconheceram naquele momento a história daquele homem de Deus, daquele homem abençoado por Deus. Quando eu e você olhamos para a Bíblia, nós vemos a terceira característica de um verdadeiro cristão. A primeira característica é, ele sabe que é renascido, tem certeza da sua salvação. Se você não tem certeza, se você está titubeando, dizendo, pastor, eu não tenho certeza, é porque você ainda precisa voltar-se para Cristo Jesus. Mas quando você tem certeza, é diferente, é uma característica linda. Em segundo lugar, uma nova vida se manifesta em você. Em terceiro lugar, o renascido tem uma vida de oração, queridos irmãos. O renascido tem uma vida de oração. Assim, se uma pessoa só vive, se respira, também o cristão, na sua caminhada espiritual, queridos, na sua caminhada espiritual, ele precisa de ter essa característica, que é a oração. Sim, o renascido tem uma vida de oração. Em primeiro lugar, o renascido tem e sabe, aleluia, que é renascido, ele sabe que é salvo. Em segundo lugar, ele tem uma nova vida manifesta. As pessoas olham para ele em segundo lugar e diz, este verdadeiramente é uma mulher, é um homem de Deus, ele mudou a sua história. Em terceiro lugar, o renascido, ele tem uma vida de oração em sua vida. Paulo escreve em uma das suas cartas, ou na sua carta aos Colossenses, né? Ele escreve, ele nos exorta à oração. Colossenses 4 e versículo 2. Hoje a oração tem sido falta em muitas vidas. Sim, devemos remover este gigante das nossas vidas e só removerá através da oração. Então o renascido, a terceira característica na vida de um cristão verdadeiro é, ele tem uma vida de oração. A quarta, qual que é, pastor Luiz Cláudio? O renascido, ele tem fome da palavra. Sim, queridos irmãos, é diferente de muitos nos dias de hoje. Tem fome do milagre, tem fome de ir para a igreja, da campanha, às 7 sexta-feira, às 15 quinta-feira, mas não tem fome da palavra de Deus, não sabe nem aonde parou a Bíblia Sagrada na sua casa. Mas quando eu e você, queridos irmãos, aleluia, temos fome da palavra, é sinal de que você tem, aleluia, você tem a característica de um verdadeiro cristão na sua vida. Por quê, pastor? Porque você tem fome da Bíblia, você lê a Bíblia, você come a Bíblia, você não
não consegue ficar sem ler. O seu espírito muitas das vezes se agita em você, dentro de você mesma, de você mesmo. Por quê, pastor? Porque eu não li a Bíblia hoje, pastor, deixa eu ler a Bíblia. Ele às vezes vai para a cama cochilando, mas antes ele vai lá, joga uma aguinha no olho e diz: não, eu tenho que ler a palavra de Deus, eu tenho que ler a Bíblia. O que é isso, pastor Luiz Cláudio? É característica de um verdadeiro cristão, porque nós estamos vivendo hoje uma igreja fraca, uma igreja aguinha com açúcar em muitas e muitas situações, irmãos. Por quê? Porque muitos não têm essa característica, não sabe, fica titubeando quando pergunta para ele ou para ela: você tem certeza da sua salvação? Se Jesus voltar agora, você tem certeza que vai subir? Muitos engasgam, outros ficam assim: será? Será? Não, queridos, a característica de um verdadeiro cristão, em primeiro lugar, ele sabe que é renascido. Eu tenho certeza da minha salvação. A segunda ele tem uma nova vida manifesta. As pessoas olham e dizem: verdadeiramente ela mudou, ele mudou, é um verdadeiro cristão. O Adão morreu, o velho Adão morreu e nasceu um novo na sua vida. Em terceiro lugar, o renascido vai para a oração, tem uma vida de oração, busca tudo em oração, em vez de ficar murmurando, caçando ali, procurando aqui, desejando ali. Não, ele vai para o joelho, porque ele sabe que Deus responde a sua oração. A quarta característica de um verdadeiro cristão, queridos, é o que, pastor? É fome da palavra. O renascido, irmãos, ele tem fome da Bíblia. A Bíblia nos diz que Jesus é o pão da vida. João capítulo 6, versículo 48. Jesus é o pão da vida. Uma pessoa que só diz cristã, que não tem fome da palavra de Deus, deve perguntar se realmente eu sou renascida ou renascido. Porque se eu não tenho apetite pela Bíblia, se eu não tenho fome pela Bíblia, se eu não caminho nas páginas da Bíblia, como eu posso dizer que sou renascido? Como eu posso ter as características de um verdadeiro cristão? Em quinto lugar, o renascido passa por tribulações e aflições, irmãos. Sim, aleluia. A terceira, ou que seja a quinta característica, a quarta característica, né? Ou que seja a quinta do verdadeiro cristão, ele passa por tribulações e aflições da sua vida. Ele não recua, ele continua. O silêncio de um cemitério é sinal de morte, queridos irmãos. Mas aonde há vida, há luta, há barulho. Sim, quantos quando começam por lutar, desanimam, né? Quantos, quando começam a passar por lutas, desanimam, começam a reclamar, começam agora a buscar ressuscitar o velho eu na sua vida. Mas quando eu e você temos a característica, né, de um verdadeiro cristão, é sinal de que somos renascidos. Tribulação não nos para, luta não nos para, aflição não nos para. Por quê? Porque o próprio Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci. Aleluia. Então a característica na vida do cristão é que realmente ele passa por tribulação, ele passa por aflição, mas ele sabe que ele é vencedor em Cristo Jesus. Sim, há um hino na Bíblia, na harpa cristã, né, que diz lá no número 126: bem-aventurado, aleluia, os que confiam no Senhor, como fez Abraão. Sim, se você cantar, se você olhar para a letra desse hino 126 da harpa cristã, você vai ver que o cristão, ele passa por tribulação, ele passa por luta, ele passa por momentos difíceis, mas ele não para, ele não recua, ele continua, né? As Sagradas Escrituras dizem que depois da grande tribulação vem grandes e maiores vitórias para mim e para você. Então eu vejo aí, irmãos, algumas características do verdadeiro cristão. Primeiro, ele sabe que é renascido. Segundo, uma nova vida se manifesta na sua vida. Terceiro, ele tem uma vida de oração. Quarto, ele tem fome
da palavra de Deus. Quinto, ele passa por tribulações, lutas, aflições, mas ele não desanima, porque ele é salvo na pessoa bendita de Jesus. E em sexto lugar, o renascido espera com alegria a volta do Senhor Jesus. A sua ansiedade não é de receber promessas aqui na terra, a sua ansiedade não é casa, não é carro, não é vida boa aqui na terra. Se ele tem alguma ansiedade, esta ansiedade eu preciso ouvir a voz de Deus, eu preciso ouvir as trombetas tocar. Quando é que vai tocar na minha vida? Sim, queridos irmãos, esperamos a qualquer momento, a qualquer hora, as trombetas tocar, o Senhor voltar para nos buscar. Um dia acontecerá o que Jesus Cristo disse lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 11. Um dia acontecerá o que centenas de vezes a Bíblia afirma: Jesus voltará. Um dia acontecerá aquilo que o mundo ignora e diz que não é verdade, o arrebatamento da igreja. Um dia acontecerá o que o apóstolo Paulo, aleluia, na sua epístola aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo 16 e 17 diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarindo, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. Sim, um dia acontecerá o que o mundo ignora, mas os renascidos em Cristo esperam com alegria e ansiedade a volta do Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos estarmos preparados com essas características em nossa vida. Primeira característica, qual é, pastor Luiz Cláudio? Eu tenho certeza da minha salvação. Ele sabe que é renascido. Segundo, uma nova vida se manifesta nesta pessoa. Terceiro, aleluia, ele tem uma vida de oração. Quarto, tem apetite da palavra de Deus. Quinto, passa por lutas, por tribulações, por aflições, mas passa glorificando ao Senhor. Sexto, aleluia, o renascido sempre com alegria espera a volta do Senhor Jesus. 6 características de um verdadeiro cristão. Fique aí que eu quero orar com você nesse momento. Olha que coisa linda. Meu Deus. Aleluia. Vai adorando o Senhor, vai compartilhando, vai vivendo alegria na sua vida. O amigo que eu encontrei me surpreendeu. Quando todos me deixaram, ele me acolheu. E Jesus é este amigo. E sarou minhas feridas, das algemas me livrou. Lhe falei do meu dilema e ele me escutou. Lhe falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou. Glória a Deus. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas, e uma dessas muitas vidas era eu. Quem nesse mundo amor tão grande pode ter, Meu Deus, que coisa linda. de entregar a própria vida sem ter. Amém. Eu quero orar com você nesse momento. Nós ficamos aí com 2 partes, né, da nossa mensagem. Eu vou publicar as 2. Uma foi cortada, mas eu continuei agora de novo, né? E essa é a segunda parte da palavra de fé de hoje, né? Vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, eu quero te pedir a tua bênção, a tua graça. Senhor, visita o meu irmão, a minha irmã, aqueles que estão aniversariando hoje, meu Deus. Estende as tuas mãos poderosas, Pai. Eu quero te pedir a bênção e a graça. Em nome de Jesus, continua conosco, Deus, agora e sempre. Amém. Que Deus abençoe a irmã Cleonice, irmã Elaine. É isso aí, vocês
vocês seguiram direitinho, né? Eles cortaram e o pastor logo continuou, né? E uma Meire Souza, é desse jeito. Essas duas partes, uma Thelma Martins, vai estar lá no YouTube também, viu? Duas partes, a primeira parte de hoje e a segunda parte também. Fique com Deus. Nós vamos findar com mais um hino. Olha que hino bonito esse. Olha que coisa linda. Meu Deus. A beleza da cor e a ternura das aves. Olha que coisa linda, irmãos. Olha que lindo. Tens a pureza da flor de perfumes suaves. Meu Deus. Tens um aroma singelo que passa sem pressa. Tens em tuas mãos a palavra de ricas promessas. Tens em tuas mãos uma mina de ricos tesouros. Meu Deus, que coisa linda. Mais preciosos que a prata, mais ricos que o ouro. Tens a vitória na morte. Tens o segredo da vida e só tu és meu Deus. Aleluia. Aleluia. Se você tem essas características de verdadeiro cristão, exalte ele. Aleluia. Lá no YouTube, Pastor Luiz Cláudio Anelo, eu te espero lá. Tá bom? Faça sua inscrição. Tens a sublime inocência no olhar da criança e no dia a dia da vida és a esperança de um barco que vai para o mar, mas que espera voltar, e que amanhã novamente